Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas aqui a mais um podcast do nosso ministério. Estamos fazendo o estudo especialmente dedicado a mães nesse ano de 2022. O nome do nosso estudo é Bem-aventurada e através desses podcasts eu estou compartilhando um pouco com vocês do que eu tenho aprendido no quesito maternidade intencional através de leituras de 5 livros específicos que eu compartilhei com vocês aqui no cafezinho. Você pode entrar em contato com o nosso ministério através da nossa página no Instagram, Cafezinho da Tarde, ou adquirir o mapa de leituras através do nosso Instagram, Loja Cafezinho da Tarde. Hoje nós vamos estar abordando o tópico chamado materno, um coração de mãe para o seu Deus. Sally Clarkson, aqui no seu livro, ela começa a falar que ela começou a apreciar os milhares de momentos rotineiros da vida materna, pois é nestes momentos que a real maravilha é pega e ensinada. Ela fala assim que é realmente no levantar, no sentar, que a instrução da vida, né, é passada para os filhos. Ela diz que é a forma como responde aos filhos diariamente que dá as melhores chances de ganhar seus corações. Eu, Karina, muitas vezes me pego exasperada quando eu tô muitas vezes cansada ou passando por situações de angústia. Eu falo e daí, da forma como eu falo com os meus filhos, eu respiro, aí eu digo, não, peraí, desculpa. Aí eu falo novamente o que eu quis falar, só que de uma forma respeitosa. E eu já me peguei fazendo isso várias vezes e minha filha está aprendendo a se, vamos colocar assim, recompor, né? Ela está aprendendo a treinar a sua forma de falar através do meu modelo de treinar a minha forma de falar. E isso é alguma coisa que ela vem com o tempo, né? São vários anos, a minha filha tem 8 anos, então faz 8 anos que eu sou mãe, mas é algo que eu quero muito poder modelar para ela, mostrar que sim, a gente tem tentações de falar de certa forma, mas a gente tem como, através do poder do Espírito Santo, tentar novamente. Então, às vezes eles falam comigo, eles respondem de uma forma exasperada e eu falo, tente de novo. E daí eles pegam e tentam de novo falar da forma certa. Então, é através dessa rotina diária que a gente vai modelando, né? Modelar a obediência, liderar meus filhos, não apenas dizendo o que fazer, mas demonstrando a eles. Escolho Cristo quando decido estar disponível aos meus filhos, não apenas quando quero, mas quando eles precisam. Essa tem sido uma oração que eu tenho colocado diante de Deus, que Deus me ajude a enxergar a necessidade dos meus filhos e me capacitar para poder ajudá-los. Eu sei que eu não tenho como ser tudo para os meus filhos, mas eu quero poder, dentro daquilo que Deus me capacitou, fazer a obra dele de forma árdua e me sentir ao mesmo tempo respeitando os meus limites que Deus me deu, mas fazer a obra do Senhor com afinco, né? Minhas reclamações e lamentos devem ser entre eu e Deus, e não entre eu e os meus filhos. Esse tem sido um hábito que eu tenho cultivado de dizer a Deus o que eu sinto. Eu vejo o exemplo de Jó, né, que passou por tudo aquilo e ele não pecou. E ele trouxe as suas dúvidas, as suas angústias para Deus. E isso tem sido algo assim, que na minha vida eu tenho, muitas vezes eu não consigo nem falar textos para Deus, assim, explicar o que eu tô sentindo, eu só falo assim, medo em tal situação, tristeza em tal situação, luto em tal situação. E através desse exercício, Deus, ele sabe exatamente o que eu estou sentindo em cada situação, mesmo que eu não consiga, explicar, porque muitas vezes a gente não consegue nem explicar o que a gente está sentindo, né?
Então, essas reclamações, muitas vezes a gente tem da maternidade, a questão da limitação de tempo, a frustração de não ver os frutos logo, enfim, todas essas frustrações a gente pode entregar a Deus e Ele vai ouvir e vai nos ajudar. Graças a Deus que nossos filhos lembram majoritariamente os momentos felizes e não minha imaturidade em resposta ao seu comportamento natural. Essa é uma das coisas que eu agradeço muito a Deus, gente, é porque eu sei que no futuro os meus filhos vão lembrar dos meus esforços. Eu sei que eu não sou perfeita, só que muitas vezes as crianças, as mães, eu acho que a gente se cobra mais do que a gente deve. E as crianças, eles lembram daquilo que o Senhor permite. Então, a gente pode orar também que o Senhor esteja semeando no coração da criança para que a criança veja o seu esforço, para que a criança veja o seu amor e o seu carinho para ela. E, gente, naturalmente, quando você lembra da sua infância, você vai lembrar de momentos difíceis, momentos ruins, mas quando você lembra dos seus pais, o normal, né, o natural é a gente lembrar com afeição. Meus filhos precisam que eu caminhe pela fé. Sabendo que Deus está no controle, eles verão o meu contentamento está no Espírito Santo. A nossa fé diária é necessária aos nossos filhos. Eles precisam ver que quando a gente tem problemas, a gente confia que Deus está cuidando. A gente está tentando confiar que Deus está cuidando. Eles precisam ver a nossa dedicação ao serviço aos outros. Eles precisam ver a nossa dedicação ao povo de Deus. Maturidade só vem depois de muitas e muitas estações de treinamento e instrução da vivência com sabedoria. Gente, a maturidade, ela não é um fruto que vem de um dia para o outro. São anos e anos e anos. E mesmo assim, você pode ser madura em uma área e imatura em outra. Então, as várias fases da maturidade, os vários frutos da maturidade, eles vêm em determinadas situações. Tem pessoas que se tornaram maduras com 20 anos por causa de tanto sofrimento que passaram na vida, tantas lições que aprenderam. E tem gente que demora anos para aprender as mesmas lições porque sempre teve fácil naquele determinado aspecto, tá bom? Eu vou ler algumas referências para vocês aqui. Mateus 20, 25 a 28 diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem, quem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nesse texto, nós aprendemos que eu devo ser uma serva como Cristo ao liderar, servir e dar a minha vida. João 15, versículos 12 e 13 diz o seguinte: O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Gente, nós, mães, literalmente damos a vida, os esforços diários para sustentar, né, nutrir a vida dos nossos filhos. É a nossa missão. Então, ninguém tem maior amor do que este, né? Não estou comparando ao amor de ninguém mais, eu estou falando do que a Bíblia fala, né? Que o maior amor é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, a mãe, eu vejo que ela se dá muito para os filhos. E nisso a gente pode estar demonstrando o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, né? O amor de Jesus, e compreendendo, na verdade, um pouco deste amor dele por nós. Filipenses 2, versículos 14 e 15 diz o seguinte: Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Nós devemos exercitar diariamente o hábito de não reclamar. Não significa que a gente não vai conversar e explicar a Deus ou conversar com amigos que a gente está passando por uma situação difícil. Mas isso é diferente da gente criar no coração ressentimento pelo nosso chamado. São duas coisas diferentes. Muitas vezes eu estou conversando com mães e a gente conversa sobre quão difícil está sendo aquela fase, por determinada situação, determinada circunstância. E a gente tenta se encorajar ou tenta rir até mesmo da desgraça muitas vezes. Eu não estou falando disso, eu estou falando de você estar murmurando e tornando-se ingrata até a Deus por aquilo que Ele tem proporcionado para você. Eu acredito que a diferença entre o murmúrio e o compartilhar, né, de sentimentos com outras pessoas está realmente na intenção do coração. Eu acredito que quando a gente sabe quando a gente tem a intenção de murmurar. Quando a gente tem a intenção de dizer, eu estou insatisfeito com essa situação e eu não vejo forma de melhorar, sabe? Assim, é quando você realmente está ali, você acha que não há melhora, você acha que não tem jeito, você não vê que Deus é capaz, sabe? De mudar e transformar aquela situação. E a natureza pecaminosa, ela vai estar presente naquele momento. Não vai ser um momento de alívio, sabe? Vai ser um momento realmente de pecar. Lucas 1,38 diz o seguinte: Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, ela é o exemplo vivo, né? O exemplo claro de uma alma que estava engrandecendo o Senhor através da sua vida. Maria, ela simplesmente decidiu que a vida dela acontecesse conforme a palavra do Senhor. Será que nós tomamos essa decisão nos nossos dias de dizer, Senhor, que aconteça segundo a tua palavra na minha vida? Isso significa que a gente vai querer obedecer segundo a palavra de Deus. Isso significa que a gente vai querer educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Priorizar aquilo que Deus prioriza. Será que nós estamos fazendo isso nas nossas vidas? Sally traz alguns conselhos para a gente nesse capítulo. Ela diz assim: encoraje seus filhos lavando os pés, tendo conversas, né, positivas com seus filhos. Liste coisas que os seus filhos gostam de fazer que não são seus favoritos e comprometa-se a fazer por eles. Então, tem coisas que você vai, tempo, né, gasto de forma construtiva com os seus filhos, que vai ser coisas que você não necessariamente gosta de fazer, mas são coisas que são importantes para eles. Vou dar um exemplo no meu caso. Para mim, é muito difícil sair de casa, Karina. A não ser que meu marido esteja dirigindo. Para mim, dirigir é algo que não é agradável para mim, dependendo de como eu estou na minha saúde. E uma coisa que eu tenho tentado é levar os meus filhos para parquinhos, principalmente no verão, e dirigir, né? Até o parquinho, não é muito longe da minha casa, mas estar lá. Então, normalmente eu levo um livro, alguma coisa, e eu fico olhando eles brincando no parquinho, mesmo que não seja o meu evento favorito, né? Às vezes eu levo um livro para ler para eles lá, ou levo parte da escola deles lá, quando o clima permite. Outra coisa, eu aqui em casa, os meninos brincam muito ao redor da minha casa. Então eu levo um cobertor e fico fazendo o Momentos Preciosos lá fora. Eu levo a minha bolsa com as fotos e tudo e fico escrevendo as memórias deles lá fora, olhando e que eles tenham essa disponibilidade da mãe de eu estar perto deles. Para eles virem conversar comigo. Mãe, olha o que eu encontrei. Mãe, olha esse besouro. Mãe, olha essa folha. Mãe, olha essa flor. Sabe? Eles estão ali, eles sabem que eu estou disponível para eles. E agora nós vamos à nossa oração.
Paizinho, obrigada pelas bênçãos imerecidas. Guia-me mansamente nessa jornada da maternidade. Ensina-me a ser feliz, satisfeita e tranquila como serva. Deus, que eu possa testemunhar que tudo posso naquele que me fortalece. Agradeço por sua ajuda diária, suas promessas e seu caráter que posso confiar. Te entrego meus medos de fracasso. Em nome de Jesus, eu te amo. Amém. Que nós possamos estar entregando os nossos medos de fracasso e que a gente possa estar confiando, né, que a obra vai estar sendo feita nas nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, não dos nossos, tá bom? Não através das nossas forças. Um beijo para vocês, um abraço, obrigada por estarem comigo aqui e que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês nessa semana, tá bom? Um beijo, vejo vocês. Tchau, tchau.